Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, enebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos, minhas queridas, vamos dar sequência a nossa formação para a renovação da consagração ao Sagrado Coração de Jesus, ou nova consagração, você que vai se consagrar pela primeira vez. Nós vimos nos dois encontros anteriores a respeito da consagração em si, o que significa consagrar-se. Depois nós conversamos um pouco a respeito do pecado mortal, do pecado venial, a importância de nós fazermos esta reflexão a respeito de como está a nossa vida até aqui. Porque se nós ainda estamos no pecado mortal, não tem por que nós fazer a consagração. Primeiro vamos nos livrar do pecado mortal, vamos vencer o pecado mortal na nossa vida, para daí então sim nós podemos de coração aberto abraçar a consagração total ao Sagrado Coração de Jesus. Este é o ideal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela começa muito antes do que a gente imagina. A devoção começa quando o próprio Jesus vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É isso que essa devoção deve nos levar a aprender do coração de Jesus e aprender em especial a sua mansidão, aprender em especial a sua humildade. É Jesus mesmo quem diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ao coração de Jesus levamos todas as nossas dores, todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, e é Ele quem nos consola. Santa Teresa diz que nós vamos até Jesus a fim de consolá-lo, mas na verdade nós é que saímos de lá consolados. É Jesus quem diz: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela inicia, digamos assim, tem o seu primeiro grande apóstolo já lá na Santa Ceia. Na Santa Ceia, João, ao recostar o ouvido dele no coração do Mestre, ele demonstra o tamanho do amor e da confiança que ele tem em Jesus. É João, o apóstolo bem-amado, que ocupa um grande lugar de destaque. Ele é considerado o primeiro grande devoto do Sagrado Coração de Jesus e também o patrono da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nós precisamos olhar, então, para São João Evangelista e aprender de São João. Aprender de São João a confiança ilimitada que ele tinha no Mestre, o abandono ao coração de Jesus, o abandono filial, a intimidade com Jesus. O devoto do Sagrado Coração de Jesus deve buscar a intimidade com o Mestre. João tinha tanta intimidade, tanta familiaridade, tanta confiança com Jesus, que Jesus deixou para ele as verdades mais elevadas da igreja. João é tido a grande águia entre os apóstolos. Se Jesus confia a Pedro a sua igreja, ele confia a João o seu maior tesouro, que é a sua mãe. Eis aí, filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. João é o apóstolo que tem o privilégio de levar Maria para a sua casa, de levar a Virgem para a sua casa. Assim, você
que deseja consagrar-se, ou você que está renovando a sua consagração, pode ser chamado de apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, tem por missão também levar Maria para sua casa. Não há como ser uma devoção somente ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela está atrelada, amarrada, unida à devoção ao Imaculado Coração. Para quem tem o livro Estandarte da Vitória, ali a partir da página 10, vai falar a respeito dos fundamentos da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Dentro dos fundamentos, nós vamos ver que essa devoção, ela tem alicerces muito sólidos na Escritura, na liturgia e na tradição da Igreja. Na Escritura não faltam referências explícitas ao coração de Jesus. O amor de Jesus, ele se manifesta a cada passo das Escrituras, quer no Antigo Testamento, quer no Novo. Dentre outras passagens, nós podemos citar Ezequiel 18:31, Ezequiel 36:26, em que vai falar de um novo coração, vai falar que Jesus Deus vai tirar do nosso peito aquele coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. Que coração é ele que está se referindo? Está se referindo ao coração de Jesus. Está se referindo à troca de corações que Jesus promete aos seus devotos, de que ele trocará o seu coração pelo nosso, tirará do nosso peito esse coração duro, esse coração que tantas vezes não perdoa, esse coração que não se compadece, e vai colocar então o seu coração no nosso coração. João 13:1 vai falar que Jesus nos amou até o fim, e amou mesmo. Amou ao ponto de deixar que seu coração fosse transpassado. É isso que ele revela a Santa Catarina de Sena, que permitiu que seu coração fosse transpassado, porque a morte era finita, mas o seu amor por nós era infinito. E tendo nos amado até esse último momento, ele então se permite deixar que o seu coração seja aberto para que nós tivéssemos um lugar de refúgio. João 3:16 vai dizer que Deus nos amou tanto que nos entregou o seu próprio Filho. E é Zacarias 12:10 quem nos diz que olharão para aquele que traspassaram. Nós olharemos para aquele coração que foi traspassado. É para este coração que nós olhamos. É este coração que nós meditamos. É nesse coração que nós nos refugiamos. São João, ao fazer o relato da paixão, ele lembra exatamente desta passagem de Zacarias. Ele lembra da ferida do lado. E a ferida do lado e o coração traspassado é o objeto de contemplação por todos os séculos dos devotos do Sagrado Coração de Jesus. João vai relatar isso também em Apocalipse 1:7, quando Cristo retornar glorioso no final dos tempos, todos os olhos verão, mesmo aqueles que o traspassaram. Aprendei de mim, diz Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa passagem tem atraído devotos no mundo inteiro. Para nós aprendermos do coração de Jesus, nós precisamos imitar Jesus. Imitar, ter os seus sentimentos interiores, o seu espírito, a sua mentalidade. Se não houver esses ingredientes, nós podemos dizer que a nossa devoção é falsa, que a nossa devoção é fingida, que a nossa devoção é estéril, ela não vai dar frutos, que a nossa devoção é uma devoção hipócrita. Ninguém mais do que Jesus falou tantas e tantas vezes quanto a hipocrisia. Jesus não tolerava a hipocrisia. Já pensou você ter uma devoção hipócrita? Jesus não vai tolerar, você nem eu, uma devoção hipócrita. Então nós temos que nos esforçar o máximo que nós pudermos para imitarmos as ações de Jesus, para fazermos aquilo que ele fazia. Sim, é pela imitação
que nós acabamos por aprender, acabamos por fazer depois por amor, acabamos por, final das contas, colocar no nosso cotidiano aquelas ações que o Senhor faria. Então, diante das situações, o devoto do Sagrado Coração de Jesus, ele para e pensa assim, será que Jesus faria assim? Será que Jesus trataria esse irmão do jeito que eu estou tratando? Será que Jesus se esforçaria um pouco mais? Será que Jesus abriria mão do seu conforto, abriria mão do seu eu? Ou será que Jesus pensaria só em si próprio, como tantas vezes nós fazemos? Tantas vezes nós somos tão egoístas. Será que Jesus faria assim? Tem coisas que não cabem mais para um devoto do Sagrado Coração de Jesus, um consagrado do coração de Jesus. Um consagrado ao coração de Jesus deve sim imitar as ações do coração de Jesus. Mas eu falei que a devoção estava fundamentada não só na palavra, mas também na tradição. E é disso que eu quero falar agora. Ora, vejam bem, quando nós falamos de tradição na igreja, nós estamos falando daquilo que foi passado pelos apóstolos e veio vindo, foi sendo transmitido oralmente ou por escrito até chegar nos nossos dias. Quando nós olhamos para a parte da tradição, nós vamos ver que já no ano 100, entre o ano 107 e o ano 115, Papa Alexandre, que viveu nesse período, Papa Alexandre deixou uma grande verdade. Ele vai dizer que a igreja nasce da chaga aberta do lado de Cristo. Papa Leão Magno, no ano 440, também vai reforçar esse mesmo pensamento de Papa Alexandre. São Justino, que foi martirizado no ano 165, São Justino dizia que nós cristãos somos o verdadeiro Israel que se origina de Cristo, porque saímos do seu coração como quem sai de uma rocha. E Santo Irineu, martirizado no ano 2008, Santo Irineu já mais conhecido, as pessoas já ouvem mais falar de Santo Irineu. Santo Irineu vai dizer: a igreja é a fonte de água viva que para nós emana do coração de Cristo. Então, já lá no início, bem no começo, já ressoava isso, a igreja já intuía, a igreja já via, já olhava para o coração de Jesus. Mas na Idade Média, o início da Idade Média, vocês vão ver, quem estiver acompanhando pelo livro, ali em torno da página 18, 19, tá certo? Na Idade Média que nós vamos ver a primeira floração da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. No tempo apostólico, existe as situações ali que eu mencionei, aquelas frases, algumas meditações, mas a devoção em si, ela não se desenvolve ainda no tempo apostólico. Ela vai realmente ter a primeira floração, vai começar a se desenvolver na Idade Média. Na Idade Média, o coração de Jesus começa a ser refúgio de algumas almas, chamadas almas de elite, almas de pessoas que tendiam realmente à perfeição. Em especial, ela foi muito meditada, né, e praticada no mosteiro de Elfita, na Alemanha, nos anos 1200, a partir dos anos 1200 e seguintes. Lá nesse mosteiro nós vamos encontrar a abadesa Gertrudes, vamos encontrar Santa Matildes, Santa Gertrudes, que não é a abadesa, é uma outra pessoa. Santa Gertrudes ela é tida como a teóloga do Sagrado Coração de Jesus, porque ela já deixa os primeiros escritos a respeito do coração de Jesus. Porém, nessa época, se contemplava o coração glorioso, o coração triunfante, um coração vencedor de Jesus. Um coração diferente, né? Um coração radiante, diferente do coração contemplado
nos dias de hoje. São inúmeros os santos, os homens e mulheres que tendiam à perfeição na Idade Média. A Idade Média é a idade das grandes catedrais, dos grandes mosteiros, daqueles religiosos virtuosos, os reis assim austeros que tinham suas igrejas dentro dos castelos, que para qualquer coisa que iam fazer eles oravam antes, eles se prostravam diante de Jesus antes, as adorações a Santa Cruz, vem tudo dessa época da Idade Média. Imagine que nessa época, é a situação que eu fico imaginando, né? São Luís sentado na mesma mesa com Santo Tomás de Aquino, o rei sentado com o santo, e os dois conversando e meditando juntos a respeito do coração de Cristo. De Santo Tomás tem uma grande frase que vale até um retiro inteiro. Ele vai dizer: Jesus verteu sangue de seu coração para fortificar a fé vacilante de seus apóstolos e para despertar em muitos a piedade, pois se enganam com a tranquilidade de uma vida agradável, reavivando assim as almas que estão frias e enfraquecidas. Essa frase bem serve para os dias atuais, né? Quantos de nós estamos precisando fortalecer a nossa fé? Quantos de nós temos com a fé abalada, que não cremos, principalmente nessa época agora de pandemia, nós encontramos tantos irmãos, tantas irmãs com a fé assim, bem abalada mesmo, né? Quantos esfriaram a piedade? A piedade, isso é profético, que a caridade esfriará, né? A piedade também, não é? Quantos se acomodam na vida hoje, né? Boa, vai para casa, domingo vai à missa, semana toda vai lá, trabalha, faz o seu joguinho, um lazer, né? A vida lá achando que isso é suficiente. Então, o sangue que verte do coração de Jesus verte para nos trazer, né, de novo a vida, nos reavivar a nossa fé. Nessa época medieval, nós já temos a retribuição do amor divino. Não se fala muito em desagravo ou reparação, mas se fala em retribuir o amor divino. Jesus nos ama tanto, Deus nos amou tanto, nos deu seu próprio Filho, Jesus nos ama com amor infinito, então eu devo retribuir esse amor de Jesus. Então a meditação, as horas as orações da piedade, elas se voltam mais para isso. Nós podemos destacar nessa fase da Idade Média alguns santos que deixaram tudo para seguir Jesus, que se entregaram realmente ao amor de Jesus. Entre eles nós podemos destacar São Francisco de Assis, devoto do Sagrado Coração de Jesus, Santo Antônio de Pádua, São Boaventura, Santa Lugarda, São Bernardo, muita gente conhece São Bernardo, a grande Santa Catarina de Sena, que deixa Santa Catarina deixa muitos ensinos, né? Uma mística fantástica. O Beato Henrique Susso, também vale a pena você pesquisar a respeito dele, e Santo Alberto Magno. A troca de corações é algo assim bem forte na Idade Média. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Vai dizer São Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ezequiel 36, 26, que eu citei no início desta palestra: tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Eu não recordo aqui agora qual o santo, mas tem um santo, não é dessa época, é um santo já dos tempos modernos, até bem recente, é coisa ali de acho que uns 200 anos para trás agora, em que Jesus aparece para ele e compromete com ele de fazer a troca de corações. Então, às vezes a gente pensa que não, isso é coisa antiga, isso é coisa lá do Antigo Testamento, isso não acontece. Não. A palavra, lembra que a palavra de Deus ela é imutável, ela é para ontem, hoje e sempre. Então, a promessa que foi válida lá atrás é válida sim hoje.
Se ele promete fazer a troca de corações, ele vai fazer a troca de corações. Se você permitir, se você se deixar moldar, o Senhor vai fazer essa troca de corações na sua vida, tá certo? É só você se permitir, você precisa se permitir. Se você quiser ler um pouquinho a respeito da troca de corações, você dá uma olhada na página 17 do livro Estandarte da Vitória, tá certo? Vamos indo um pouquinho mais adiante. O coração de Jesus, então, na Idade Média, é a porta de entrada e refúgio contra os assaltos de Satanás. Santa Catarina de Sena, né, vai perguntar para o Senhor porque ele se deixa traspassar, porque ele deixa o seu coração ser aberto, e Jesus então vai mostrar para ela que é por causa do amor infinito que ele tem pelas almas. Saindo da Idade Média, nós vamos entrar nos tempos modernos. Nos tempos modernos, a atenção da piedade católica, ela vai se fixando cada vez mais na humanidade de Jesus. Ela, meditando na humanidade de Jesus, se percebe que é mais fácil levar adiante a própria santificação pessoal. Considerar as dores, as alegrias de Jesus, identificando com a nossa própria natureza. A devoção, então, ela atinge a maioridade e assume as características que estão presentes até os dias de hoje. É a partir daí que a devoção começa a ser colocada ao alcance do povo. Se na Idade Média ela era restrita aos mosteiros, nos tempos modernos essa devoção chega ao alcance do povo. Mas isso se deve muito a dois abades, um abade beneditino e um abade cartucho. São, o cartucho é João Lampécio e o beneditino Luís de Blois. São eles que vão colocar realmente ao alcance do povo, vão escrever meditações que vão auxiliar o povo a mergulhar na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Também tem muita importância nesse início dos tempos modernos Santo Inácio de Loyola e São Pedro Canísio. Mas nós não podemos deixar de fora São João Eudes. Aqui no livro Estandarte da Vitória, inclusive, tem um capítulo praticamente dedicado a São João Eudes e o culto público ao Sagrado Coração de Jesus. Depois você pode dar mais uma aprofundada nesse aspecto. Mas São João Eudes é aquele que vai instituir o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Ele é muito mais que um precursor de paralimonial. Ele é chamado por Pio X o pai, o doutor e o apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. Então, São João Evangelista é o patrono da devoção. São João Eudes é o pai, o doutor, o apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. São João Eudes, ele tinha uma especial devoção pelo Imaculado Coração de Maria. Ele vai dizer que Maria é o paraíso de Jesus. É dele essa frase. Maria é o paraíso de Jesus. Que Maria está em Jesus e que ela participou em sintonia perfeita dos vários estados da alma de Jesus. É isso que vai dizer São João Eudes. Eu vou repetir. Maria é o paraíso de Jesus. Maria está em sintonia perfeita com Jesus e participou dos diversos estados de sua alma. Fecha teus olhos. Reza aí agora, onde você está, se você puder, né? Reza essa oração comigo. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei na vosso servo, com o espírito de vossa santidade, com a plenitude de vossa virtude, com a perfeição de vossas vias, com a comunicação de vossas graças. Dominai sobre os poderes infernais, com o vosso espírito, para a glória de Deus Pai. Amém. Essa oração tão bela não é minha. Essa oração tão bela é de São João Eudes. São João Eudes, ele aprendeu a honrar a paixão de Jesus
principalmente as angústias e as aflições da alma do Senhor Jesus. O ponto de partida do apostolado de São João Eudes era conduzir os fiéis a contemplar a paixão, se detendo exatamente nos tormentos morais do Jardim das Oliveiras. Cardeal Berilli, ele dizia que essa doutrina do Sagrado Coração de Jesus era muito elevada e que era muito própria para santificar, mas que ele achava que não era de acesso às pessoas comuns. É São João Eudes que torna possível, porque é ele que vai pegar as meditações dos dois abades, né, e vai trabalhando junto com Santo Inácio de Loyola e com os outros santos da época que viviam, que estavam fazendo esse apostolado. Ele também, com esse apostolado firme, leva então ao alcance do povo, porque os abades não saem do mosteiro, eles escreviam e eram eles que faziam os apostolados junto ao povo simples. São João Eudes, no ano de 1648, conseguiu a aprovação para instituir um ofício e missa ao Imaculado Coração de Maria. Mas alguns anos mais tarde, em 1672, ele consegue também para o Coração de Jesus. São João Eudes foi missionário a vida toda. Começou pregando a devoção ao Imaculado Coração de Maria e terminou sua vida pregando sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, totalmente rendido. Ele popularizou a frase, a expressão Sagrado Coração de Jesus e Maria. Ele, acredito que é um dos primeiros aí a perceber que os dois corações estão perfeitamente unidos, que eles batem num único compasso. Não há como separar o coração imaculado de Maria do Sacratíssimo Coração de Jesus. Você pensa em coração, quando você pensa no interior, quando você pensa em vida íntima, quando você pensa nos estados da alma de Jesus, você vai pensar sempre em São João Eudes, vai tentar buscar aprender com ele. Porém, a devoção não parou aí, a devoção ela continuou caminhando, porque a vontade de Deus que fosse assim que cada vez nós penetrássemos mais profundamente nesse coração. Não foi à toa que ele se deixou transpassar. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tal como é praticada nos ambientes de piedade católica nos dias de hoje, ela apresenta as características que a marcaram a partir das revelações em paralimonial nos fins do século XVII. Quais são essas características? Culto de retribuição ao amor infinito de Jesus por nós, que já estava presente lá na Idade Média, consagração total ao Salvador, determinação em reparar os ultrajes sofridos por ele por parte dos homens. Hoje em dia, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela é incompreendida, muitas vezes até ridicularizada, desprezada, até por católicos que se consideram atualizados, porque muitos acham que é uma devoção para as mulherzinhas aí, senhorinhas, né, de idade, que não tem muito o que fazer, então elas vão lá para a igreja fazer oração e reparação, mas não é assim. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem um efeito restaurador da virtude nas almas dominadas por vícios, por erros. Ela vai restaurar, vai tirar do vício, vai tirar do erro e vai restaurar essa alma. Essa devoção é essencialmente necessária nos dias de hoje. Nós precisamos levar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus a muitas almas. É facilmente perceptível que quanto mais vícios e erros numa determinada região, numa determinada paróquia, eu uso de dizer, menor é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus naquele local. Quanto mais antipatia uma pessoa tem à devoção ao Sagrado Coração de Jesus,
maior complacência ela tem com os erros e com os vícios. Eu não estou falando de acolhida ao pecador, eu estou falando do pecado mesmo. A pessoa defender o pecado, defender o vício, defender o erro, tá? São coisas bem distintas, em que a gente tem que ficar ligado, tá certo? Então, é uma devoção extremamente necessária. O coração triunfante, o coração glorioso, o coração vencedor de Jesus tinha ficado para trás, lá na Idade Média. As heresias, o espírito de revolta, fizeram uma grande devastação na cristandade. Com isso, a influência de Jesus, de Cristo, nas almas diminuiu e esfriou. Jesus passa, então, a receber menos glória por causa da moralidade decadente que se vivia na época da sua manifestação em paralimonial. Nós encontramos, nesta época, uma sociedade já quase novamente paganizada, que recusa o amor de Jesus e que combate o reinado de Jesus nas almas. O processo de descristianização, ele está devastando a Europa e aumentando a cada dia. Aquele ar, né, que se respirava nos mosteiros de Élfta já não existem mais. O ar que se respira em paralimonial é completamente diferente. Se antes eram as catedrais luxuosas, se eram inúmeras almas tendendo à perfeição, meditando, se eram santos sentados juntos com os reis, meditando sobre o coração de Cristo. Deixa passar o carro, infelizmente eu não tenho um estúdio, né, que essa hora Jesus providencia um estúdio para nós. Se antes era isso, agora é completamente diferente a realidade. Nos tempos modernos, a realidade é bem diferente. O ar agora está impregnado pela renascença, pelo humanismo, pela pseudo-reforma protestante, pelo jansenismo, que condenava a humanidade de Jesus. O protestantismo já cobre boa parte da Europa nessa época. O Sagrado Coração de Jesus, que as virgens de Élfta, Santa Matildes na frente, Santa Gertrudes na frente, Abadesa Gertrudes, contemplavam, é totalmente diferente do coração de Jesus, que a Virgem de Paralimonial, Santa Margarida Maria e Alacoque, contemplará. Santa Margarida Maria vai ver um Jesus ultrajado, um coração ultrajado, menosprezado, abandonado, ofendido, coberto de ingratidão, de ultraje, de frieza, de desdém. É como assim, se a gente quisesse visualizar, dentro, digamos, da Via Sacra, é como se na Idade Média se contemplasse Jesus entrando em Jerusalém, glorioso, belo, triunfante, alegre, festivo, e agora nós contemplássemos Jesus caminhando no caminho do Calvário, com a cruz às costas, sendo ridicularizado, enxovalhado, cuspido, escarrado. Mais ou menos isso, para que possa entender melhor. Lá o louvor e a contemplação acontecem no arrebatamento e na alegria. Aqui não. Aqui o louvor e a contemplação estão tingidos de tristeza, numa forma então de reparação e desagravo. O grande pecado cometido entre esses dois ciclos de revelação é o processo de paganismo e a ruptura da unidade católica com o protestantismo. Faz-se necessário, então, a reparação com orações e com boas obras, para extirpar das almas os efeitos desta apostasia apocalíptica. Santa Margarida Maria Alacoque, ela nasceu no ano de 1647, isso mesmo. A devoção, ela foi se espalhando pouco a pouco e ela então recebeu do nosso
Santíssimo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a missão de difundir a devoção, de espalhar a devoção por toda parte, de adaptar as necessidades da igreja nos tempos modernos, de fixar as práticas da piedade que fossem mais adequadas para aquela época em que ela vivia. Note, Santa Margarida nunca, escreve aí, nunca saiu de dentro do mosteiro, nunca transpôs o muro do convento, nunca. Ela morreu em 1690, com apenas 45 anos de idade. Santa Margarida escrevia para os outros mosteiros, para as outras freiras, para as outras monjas, a respeito do coração de Jesus. Esta apóstola, semelhante a Santa Faustina, semelhante a Santa Teresinha do Menino Jesus, foi escolhida por ele por uma missão grandiosa. Nunca precisou sair de onde estava, não. De onde ela estava, ela contaminou, né? Ela, no bom sentido, né? Ela espalhou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Depois de Santa Margarida Maria, a devoção do Sagrado Coração de Jesus passa então de uma devoção que era essencialmente mística na Idade Média para uma devoção ascética. Antes era para apenas algumas almas eleitas, agora ela é acessível a todos. Para tornar tudo mais fácil para nós nos dias de hoje, é que Jesus nos deixa este grande modelo que é Santa Margarida Maria Alacoque, a grande devota, discípula, amada, apóstola do meu Sagrado Coração, como ele mesmo se referia a ela, discípula bem amada do meu Sagrado Coração. Imagine ser chamada por Jesus desta maneira tão carinhosa. Né? Era assim que Jesus se referia a ela, discípula bem-amada do meu Sagrado Coração. Que Santa Margarida Maria possa nos auxiliar neste nosso caminho da devoção. Teria muitas coisas para falar a respeito do Sagrado Coração de Jesus. Ficasse aqui 1 hora, 2 horas, não se esgotaria, né, tudo que se tem para falar. Mas já é um caminho, já é algumas pistas para que você possa ir vivenciando. Aqueles que têm o Estandarte da Vitória, aconselho, né, a lê-lo na integridade dele, no decorrer do ano, não tenham pressa. Faz um plano de leitura, meu melhor conselho. Faz um plano de leitura, a cada mês você vai lendo e meditando numa parte do livro. Vale a pena vocês procurarem na internet esta carta Aurietis Aquas. Essa carta foi escrita no ano 1956, bem recente essa carta escrita, vocês sabem por quem? Vou pegar aqui bem direitinho aqui para vocês verem. Essa carta aqui foi escrita pelo Papa Pio XII, não sei se vocês conseguem ver daí, tá? Mas essa carta, ela traz tudo sobre o culto ao Sagrado Coração de Jesus, uma carta belíssima. Você pode ler essa carta como meditação, né? Não é muito longa, são 60 páginas, tá certo? Vale a pena, vai enriquecer bastante a sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tá certo? Eu vou liberar ainda mais 1 ou 2 vídeos a respeito, mais 2. Eu vou liberar agora a respeito das promessas do Sagrado Coração de Jesus e das práticas que podem lhe auxiliar na vivência da devoção. E depois eu vou estar enviando no nosso grupo os exercícios espirituais para que você possa estar fazendo e assim se preparar melhor para a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Feche seus olhos. Traz novamente o Sagrado Coração de Jesus diante de ti. Traz também o Imaculado Coração de Maria. Vamos nos dirigir à Santa Mãe, pedindo que ela interceda por nós, para que nós sejamos também discípulos amados do coração de Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não deixa de dar o seu curtir aí, seu like e de deixar o seu comentário, tá? E se tiver alguma dúvida pode colocar aqui no chat mesmo ou então no nosso grupo de WhatsApp. Que viva Jesus no seu coração. Salve Maria.